4, versículo de número 7, diz assim a santa palavra do Senhor: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante de Ti e da Tua santa palavra. Ajuda-nos a crer e a compreender a Tua palavra. Aplica no nosso coração. Concede-nos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o apóstolo João, ele está finalizando a sua carta, a partir desse parágrafo que começa com o versículo de número 7. E neste momento, ele vai então apresentar algumas temáticas que já foram apresentadas nesta epístola. Ele então vai fazer algumas exortações práticas. Ele vai encorajar os irmãos a praticarem aquilo que eles já tinham ouvido. Basicamente, do verso 7 até o final da epístola, nós teremos 3 exortações práticas. A primeira se encontra no verso 7 até o capítulo 5, verso 1, que ele encoraja aquela igreja à prática do amor. Logo em seguida, no capítulo 5, no versículo 2 ao 5, ele vai encorajar a igreja à obediência, a necessidade da obediência. E do capítulo 5, versículo 6, até o capítulo 12, ou melhor, até o versículo 12, ele vai apresentar aquela igreja, ou encorajar aquela igreja a permanecer firme na sã doutrina. Então, essas 3 exortações são apresentadas nessa divisão, desse texto, que é um escrito muito peculiar, porque João, ele escreve de maneira muito, muito peculiar, conforme nos ensina o pastor Martyn Lloyd-Jones, e nos apresenta essa divisão, que com a graça de Deus, eu gostaria de nessa manhã refletir com os amados irmãos na primeira exortação, no primeiro encorajamento que ele apresenta, que é encorajar-nos à prática do amor, que começa então no versículo de número 7 e vai até o versículo de número 5 do capítulo 1. Nesse trecho, claramente nós observamos que João está exortando a igreja à prática do amor. Observe no versículo de número 7. Veja como começa o versículo de número 7. Vamos juntos? Amados, amemo-nos uns aos outros. Você pode repetir mais forte? Amados, amemo-nos uns aos outros. Ele está convocando em amor. Ele mesmo se declara como alguém que ama aquela igreja. Ele chama aquele povo de amados. Então, como alguém que ama, e em amor, ele convoca aquela igreja à prática do amor. Amados, amemo-nos uns aos outros. A vida cristã, ela precisa ser marcada pela prática do amor. E o que o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, faz aqui nesse parágrafo, é nos mostrar as razões pelas quais precisamos viver o amor, praticar o amor. Ele nos apresenta algumas razões. A primeira delas é que nós fomos transformados para amar. Deus nos transformou para viver uma vida que frutifica em amor. Só poderemos praticar o amor se de fato recebemos do Senhor transformação. E é isso que João, ele vai nos lembrar nos versos 7 e 8. Irmãos, não esqueçamos quem somos. Nós fomos alcançados pelo poder do Espírito, pelo poder de Deus. E este Deus maravilhoso nos regenerou. Leia comigo, por favor, os versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Deus é a fonte do amor. Deus é o Pai do amor. Deus é o autor do amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é o que, igreja?
é nascido de Deus e conhece a Deus. Qual a evidência prática, meus amados irmãos, que de fato passamos por uma experiência de novo nascimento, de regeneração? A expressão nascido de Deus aponta para esta ideia de que Deus nos regenerou pelo seu Espírito, que o poder do Espírito nos alcançou, transformando a nossa vida e estabelecendo conosco comunhão com Deus. Qual é a prova? Qual é o fruto? Qual é a evidência que de fato fomos alcançados pelo poder do Espírito e transformados pela graça de Deus? O apóstolo João responde: é a prática do amor. É muito simples o argumento que o Espírito Santo, através do apóstolo João, nos apresenta. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A palavra conhecer aponta aqui, irmãos, para a ideia de relacionamento. Ele é amigo de Deus, ele tem comunhão com Deus. E qual é a prova prática? É que ele pratica o amor. Amor na vida dele é fruto, é prática, ações. Não é meramente palavras e discursos. Ele ama. E ele faz aqui um claro contraste entre o nascido de Deus e o não nascido. Veja o que diz o verso 8: aquele que não ama, não conhece a Deus. Você pode repetir bem forte comigo essa frase do verso 8? Aquele que não ama, não conhece a Deus, não é amigo de Deus, não tem comunhão com Deus, não teve uma verdadeira experiência de regeneração, de transformação interior, de novo nascimento. Ele pode até estar na igreja, ele pode até ter carteira de membro, ele pode até ter passado pelos ritos da religião, mas o que acima de tudo evidencia uma vida regenerada, transformada, é a prática do amor. E a pergunta que eu faço para mim e para ti é esta: você realmente foi transformado pelo poder do Espírito? Você realmente recebeu do Senhor novo nascimento, transformação? Essa é a primeira pergunta que eu e você precisamos responder. E a segunda é: temos evidenciado os frutos do novo nascimento, da verdadeira conversão, que se expressa em amor a Deus e amor uns aos outros? A primeira razão para que vivamos na prática do amor, nesse mundo marcado pelo ódio, pela guerra, pela contenda, é o amor. Mas a segunda razão que o apóstolo João apresenta, inspirado pelo Espírito Santo, lembremos-nos, amados irmãos, que estas palavras registradas nesse livro não é mera opinião de João, é palavra de Deus, escrita por um homem, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Espírito fala, encoraja, exorta, alimenta por intermédio da palavra. A segunda razão, a primeira, transformados para amar. A igreja pode completar a frase: transformados para amar. Segunda razão, amados para amar. É o que ele vai mostrar, irmãos. Nós fomos amados, nós temos sido alcançados por este amor. Não esqueçamos disso. É tanto que no versículo 19 ele diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. O nosso exercício do amor é consequência, é fruto, é causa, porque o amor de Deus nos alcançou primeiro. A misericórdia do Senhor nos socorreu, Ele tomou a iniciativa, Ele deu o primeiro passo. Lembremos-nos do que a graça de Deus fez sobre nós. Nós fomos primeiramente amados, e quem é amado aprendeu a amar e pratica o amor.
É isso que ele vai dizer. Quando no final do verso 8 ele afirma: Deus é amor. A essência de Deus, o caráter de Deus. Deus não apenas ama, como disse um comentarista bíblico, Ele é amor. No mais profundo do seu ser, Deus é amor. E o amor de Deus se torna evidente. O amor de Deus não é meramente abstrato. O amor de Deus não é meramente palavras. O amor de Deus se comprovou, se manifestou de maneira histórica, concreta e visível. Veja o que ele diz no versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, ou entre nós, conosco. De que maneira o amor de Deus se manifestou? Veja o que ele diz: em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. O amor de Deus se manifestou, o amor de Deus se tornou real, se tornou manifestação visível. E a manifestação visível, histórica, concreta do amor de Deus se chama Jesus Cristo, o seu Filho unigênito. Deus nos amou. E qual é a evidência clara do amor de Deus por mim e por ti? Ele enviou o seu incomparável Filho, o seu único Filho. E nesse sentido, Jesus é Filho de Deus de maneira singular, de maneira única, porque Jesus Cristo, como Deus, desfruta da essência de Deus, da essência de Deus, da natureza de Deus. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Que mundo é este? Um mundo caído, um mundo de pecadores. Como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Por intermédio de Jesus, nós temos vida. Por intermédio de Jesus, nós vivemos de verdade. Vivemos em liberdade, em perdão, em transformação. E tudo isso temos e somos porque Ele nos amou de verdade. Ele nos amou primeiro e Ele provou que nos ama, enviando o seu Filho Jesus. O amor não só se manifestou, o amor consiste, veja o verso 10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Veja como o Espírito Santo nos revela. Não é que Deus nos viu amando a Ele, desejando a Ele, e Deus reagiu à nossa prática, não. O texto sagrado diz, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. E mais uma vez, vejamos o versículo 19 que diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele é a causa, Ele é o primeiro movimento, foi Ele que foi em nossa direção, porque está escrito, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Estávamos perdidos, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O pecado nos matou, o pecado nos inutilizou, o pecado nos incapacitou de amar a Deus e de buscar a Deus. Mas mesmo nesse estado de queda, de pecado e de morte, Ele nos amou. E Ele amou e enviou o seu Filho. Veja o final do verso 10. O seu Filho, o seu unigênito Filho, o seu eterno Filho, o seu amado Filho, Ele enviou. Para ser o quê? Propiciação. O que é propiciação? Propiciação, irmãos, é sacrifício substitutivo. Ele está dizendo, Ele, esse Deus maravilhoso, enviou seu próprio Filho, não para ser honrado, aplaudido, mas para ser posto como sacrifício substitutivo por mim e por ti. Veja o que diz o restante do versículo. O Filho como propiciação pelos nossos pecados. Somente através da propiciação, do sacrifício, do sangue derramado naquela cruz,
há amor, há esperança, há perdão, há libertação verdadeira. Irmãos, amemo-nos uns aos outros, porque nós já fomos primeiramente, radicalmente, visivelmente, absolutamente amados. Quem foi tocado por esse amor, transformado por este amor, agora é capaz de amar. Amor que perdoa, amor que suporta, amor que não abandona, amor que se dispõe a servir, a contribuir. Mas ele conclui, veja, essa primeira razão dizendo assim, verso 11: amados, se Deus de tal maneira, vamos repetir essa frase do verso 11? Amados, se Deus de tal maneira, de maneira tão maravilhosa, de maneira tão grandiosa, nos amou por intermédio do seu Filho, o que é que deve acontecer? Devemos nós também amar uns aos outros. Amor na vida do cristão é um dever, não é opcional. Amar é um dever que evidencia uma vida transformada. Somos chamados a amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Amar é mais do que gostar. Deus nos manda amar até de quem a gente não gosta, porque diz: amai os vossos inimigos. Amar é desejar o bem. Amar é exercer perdão. Amar é não desistir de ver a bênção do Senhor sobre a vida daquela pessoa. Devemos nós também amar uns aos outros. A terceira razão que João apresenta aqui, irmãos, está nos versículos de número 12 a 16. Qual é a primeira razão, igreja? Amados, amemo-nos, porque fomos transformados. Por que, igreja? Fomos transformados. Amados, amemo-nos uns aos outros. Por que, igreja? Porque Ele nos amou primeiro. João aqui então apresenta uma terceira razão, mostrando-nos que a evidência da presença de Deus em nós é a prática do amor. João vai apresentar aqui, irmãos, 3 atitudes, 3 virtudes, 3 bênçãos que evidenciam a presença de Deus na nossa vida. Ele diz no verso de número 12: ninguém jamais viu a Deus. O nosso conhecimento de Deus não é material, não é visível. O conhecimento de Deus é relacional. Como é que eu aponto que a presença de Deus está na sua vida? E como é que você percebe que a presença de Deus habita em mim, habita em nós? Qual o elemento que sinaliza Deus? O Espírito Santo afirma no versículo 12: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, o que é que acontece? Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. A evidência, a prova de que Deus está em mim é a prática do amor. A primeira prova é a evidência da presença de Deus. É a garantia de que Deus habita em nós. Não é o amor que gera a presença, mas a presença gera o amor. Por isso que logo em seguida ele vai mostrar a segunda evidência de que Deus habita em nós, Deus está em nós, é o Espírito Santo. Observe aí no verso 13. Nós, nisto, conhecemos que permanecemos nele, ou seja, eu sei que ele habita em mim, que eu permaneço nele e ele permanece em mim. Veja, em que nos deu do seu Espírito.
Veja que João está aqui, irmãos, apresentando santos argumentos para que por intermédio do Espírito aquela igreja seja convencida de que precisa praticar o amor. E que nesta manhã, no meu e no seu coração, estejamos mais uma vez sendo convencidos pela palavra e pelo Espírito que precisamos praticar o amor neste mundo marcado por ódio, guerra, violência. Deus nos chama a viver o sobrenatural, e isso só pode ser vivido no poder do Espírito. Por isso que Ele nos lembra que o Espírito de Deus foi nos dado. O Espírito Santo de Deus começou uma poderosa obra na nossa vida. Ele nos regenerou, Ele aplicou as bênçãos da salvação na nossa vida. Pelo Espírito recebemos perdão, justificação, e é no poder do Espírito que a gente vence a amargura, o ódio e o rancor. É no poder do Espírito que a gente vive uma vida revolucionária nesse mundo de ódio, nesse mundo mau. E uma vida revolucionária é uma vida marcada pela prática do amor. É o Espírito que nos faz frutificar. Um dos frutos do Espírito é qual? O primeiro fruto declarado em Gálatas, igreja. Qual é? O amor. Mas a terceira evidência que João mostra-nos, que Deus está em nós. Amor, o Espírito e a confissão sincera de que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador da minha vida e a minha esperança. Veja o que ele vai dizer no versículo 14. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai fez o que, a igreja? Enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aqui é o testemunho apostólico. Ele diz: nós, os apóstolos, iluminados pelo Espírito, transformados pela graça de Deus, chamados pelo Senhor, nós tivemos o privilégio de ver e testemunhar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o Salvador do mundo. Nele a salvação, nele a libertação, nele a reconciliação. Mas observemos que logo em seguida João diz no verso 15: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Amor, Espírito e confissão sincera que Jesus é o Filho de Deus. Tudo isso fazemos, irmãos, na dependência do Espírito, no poder do Espírito. Cremos, confessamos e amamos. Ele diz que a evidência de que Deus habita em nós é que nós estamos confessando Jesus Cristo como o enviado do Pai, o Messias, o Filho de Deus. Quem é Jesus, igreja? Jesus é o eterno Filho de Deus. Quem é Jesus, igreja? É o Messias que veio trazer esperança para o nosso mundo, onde reina as trevas e o pecado. Quem é Jesus? Ele é Deus, Ele é homem, 100% homem, 100% Deus. Uma única pessoa, duas naturezas. O milagre da encarnação. O Verbo se fez carne. Cremos, confessamos, conhecemos e anunciamos Jesus Cristo Salvador, Jesus Cristo Senhor, Jesus Cristo a nossa esperança. E a última evidência, ou a última razão para a prática do amor. Qual é a primeira, igreja? Transformados para amar. Amados para amar. Evidenciamos a presença de Deus na prática do amor. E por último, João vai dizer que o que mais nos prepara, o que nos prepara, acima de tudo, para a volta gloriosa de Jesus, é a prática do amor. Quer estar preparado para a volta do Rei? Trilhe o caminho do amor.
quer estar preparado para o toque da trombeta, abandone o ódio, o rancor, e no poder do Espírito, trilhe o perdão, o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Veja que João começa a falar exatamente desse tema no versículo 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. O amor, não é que nós iremos amar de maneira perfeita, mas o amor vai sendo amadurecido. Nós estamos no caminho da plenitude, na medida que perseveramos em amar, no poder do Espírito. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Verso 17, observa aí por favor. Para que no dia do juízo, mantenhamos confiança. Pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Ele fala do dia do juízo. Haverá um dia em que Deus manifestará o seu juízo. Haverá um dia de prestação de contas. Haverá um dia que Deus manifestará a sua ira sobre todo o mundo, marcado pelo ódio, pela incredulidade, pela ausência de Deus. Mas os que foram transformados pelo Espírito, salvos pela graça em Cristo Jesus, e estão frutificando em amor, enfrentarão esse dia, não com pavor, não com medo, mas com alegria, porque estaremos recebendo o amado da nossa alma, o Salvador da nossa vida, a nossa esperança. Por isso que ele diz, teremos confiança, porque não estaremos recebendo como quem se recebe um ladrão. Lembra que Jesus disse que o dia do Senhor será como um ladrão que chega de maneira repentina? Nós que estamos trilhando no caminho da frutificação do Espírito em amor, nós não o receberemos de maneira assustada, pavorosa, amedrontada, como se recebe um ladrão. Nós o receberemos como noivo amado e esperado. Por isso que ele diz no verso 18, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. O medo produz castigo. O próprio medo já é um tormento, mas do tormento e do castigo, o sangue de Jesus nos libertou. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, justificados pois pela fé, temos paz com Deus, do inferno libertos, do tormento resgatado, da ira vindoura salvos, para vivermos uma vida que expressa gratidão, não para ser, mas porque recebemos amor, salvação, perdão, e frutificamos no poder do Espírito e para a glória de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque só quem está se preparando para o ressoar da trombeta e para a volta gloriosa de Jesus, é quem está trilhando no poder do Espírito, em conformidade à palavra, o amor. Que caminhos você tem trilhado? Que o Espírito Santo nos faça ouvir esta exortação. Que Ele faça o que as minhas palavras não são capazes de fazer. Que Ele lhe convença da urgência e da necessidade de praticarmos o amor como evidência de transformação, de amor e de preparação. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Oremos. Pai, é a Tua palavra. Aplica na nossa mente e no nosso coração. Perdoa os nossos pecados. Porque muitas vezes nós não temos evidenciado de maneira que deveríamos evidenciar o Teu amor por nós, a Tua transformação em nós, a presença do Espírito em nós. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos a realmente viver esta vida sobrenatural, poderosa no Senhor, que ama e que evidencia amor de maneira prática, no poder do Teu Espírito. Sustenta-nos e concede-nos um batismo de amor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, quem orou, diga amém.